Amados irmãos, é com muito prazer que trago mais uma grande revelação para a humanidade, para nós, no canal Rei Adorado. Hoje trago Buda, o Iluminado, falando de Jesus, o pequeno Jesus. Eu calculo, claro que seja a energia da criança pequenina de Jesus, como ele era quando estava encarnado aqui no planeta. Então, amados irmãos, deve ser uma mensagem poderosa, como costumo dizer. Então, amados, passo a palavra a Buda. Vamos então ouvir falar Buda sobre o pequeno Jesus da Nazaré. Amados irmãos, é muito amor hoje que trago aqui. Eu sou Buda, o Iluminado, mas a minha missão é uma missão muito longa. Já se faz ecoar na energia do planeta Gaia em muitos milénios, milhões de anos. Eu sou um dos 12 antigos mestres da energia cristalina da Fraternidade Branca. Sim, meus amores, da Fraternidade Branca. Meus amados irmãos, esta história será contada por Mãe Maria. É uma mensagem poderosa porque foi a primeira energia cristalina, energia crística manifestada, criada. Foi uma elite divina de 12 mestres que fizeram o amor de criar a Fraternidade Branca, meus amores. Mas depois houveram mais, porque os 7 Chuans também são a Fraternidade Branca, meus amores. Mas é uma fraternidade diferente, muito diferente, até digo assim. A minha missão vem muito lá de trás, da primeira grande era, mas o meu amor a Jesus só encarnou aqui na quinta grande era porque ele não quis encarnar aqui neste lindo planeta. Nós todos tivemos missões, mas a missão principal era subir a vibração do planeta novamente à quinta dimensão, após a queda de Lemúria e Atlântida. E assim foi, mas não conseguimos, porque vós escolhiam sempre o contrário e nós tentávamos. Mas esta história já foi dita, contada. Mas esta história traz a história do Messias. E o Messias foi que nós, lá de trás do tempo e espaço da primeira grande era, vemos o tempo
e víamos a linha do tempo. E víamos que, aqui na frente, só um grande mestre como Jesus de Nazaré, Sananda, vos poderia tirar daqui. E digo assim porquê? Porque mais mestres como eu encarnamos novamente com o poder do Eu Sou ascensionado, já o Eu Superior encarnado, Deus encarnado, e não conseguimos. Eu fui um deles quando iluminei como Buda. Mas existem outros. Outro que vós conhecem tanto é Moisés, que também não conseguiu fazer com que a energia do planeta chegasse ao amor da ascensão planetária. Mas quando Jesus Sananda encarnou, a linha do tempo já era muito forte, porque vós já estão fartos deste protocolo da terceira dimensão da separação, da dualidade. Já estão fartos e criam sempre o melhor, mesmo criando mal, pior, criam por detrás do pior e do mal sempre o melhor. Criam sempre. Isso vos garanto. Todos no fundo querem o melhor. Para vós e para todos. Para que ninguém se chateie, como vós dizem, e ninguém se zangue. E não haja conflitos. Por isso vós chegaram até aqui e nós vimos esta linha do tempo. Mas antes desta linha do tempo, deste dia de hoje, 10/7/2024, o dia de hoje, nesta hora, antes, esta data não existia. Então, quando vemos a linha do tempo, ela no fundo não aconteceu, mas já aconteceu, porque o tempo é uma criação. E este fenómeno é algo que os encarnados ficam, como vós dizem, tontos em amor, ficam confusos, porque se nós vemos o tempo sem o tempo, por que é que o tempo acontece? Porque vós vibram o tempo ainda. Porque quando vós não vibrarem o tempo, vós estão no tempo da divindade. Era assim que eu me via, quando era o Buda encarnado. E claro, Moisés também, e Jesus também. E outros poderosos mestres, como por exemplo o poderoso Shiva, que tanto vós amam tanto. Shiva, meus amores, e outros como Saint Germain, como vós amam tanto. Outro como Rumi, que foi Maomé. Era assim. Quando vós ascendem, vós são a divindade no tempo da divindade. Não têm energias do tempo em vós. E assim, o tempo, no fundo, é o tempo do encarnado que não entende, no fundo, que vibra a criação do tempo. E o tempo é que nós vemos o tempo. Mas vós criam que o tempo não acaba, que o tempo continua, que o tempo não para. Esse amor é uma criação. É uma egrégora de luz que vós vibram. Criam que não se curam no tempo que se têm que curar. Criam
o amor do conflito, do tempo e espaço, onde estão bem em um local e noutro não estão, onde naquele tempo o tempo não presta, o tempo não corre, como por exemplo no trabalho. Este é um grande exemplo. Vós não vibram gostar do tempo de trabalhar. Então, amados, quando vós não vibrarem o tempo, a falta da expansão de consciência, que é o amor que vos traz não ver o tempo ou a linha do tempo, ou, por exemplo, ter dons de ver o tempo, então vós se perdem no tempo e pensam que nós chegamos aqui e mudamos o tempo por vós. Mas vós estão a fazer experiência e querem fazê-la porque vós criaram. Quando vós não tiverem o tempo, verão o tempo da beleza do tempo, daquilo que eu vi. Moisés viu, Shiva viu e, claro, o meu amor Jesus da Nazaré. A grande revelação é que eu era irmão de Jesus. Minha mãe era mãe Maria também. Jesus tinha mais irmãos. Minha mãe teve 2 maridos. Eu sei, é estranho, é poderoso, mas é uma grande revelação. Eu era irmão direto do meu amor Jesus da Nazaré. Tínhamos o mesmo pai. O nosso pai era Saint-Germain. Eu era um irmão mais novo, que nasci depois. Sim, mas a minha missão era poderosa, porque, como vos disse, eu era um dos 12 antigos mestres da Fraternidade Branca. Então eu tinha um grande poder oculto ali. Mas a linha do tempo, vós já a sabem. Mas não vamos falar disso agora. Vamos falar da energia da criança de Jesus. Jesus tinha mais irmãos e irmãs. Éramos 7 irmãos. Éramos 5 homens e 2 mulheres, onde Jesus era o 4º filho mais velho, e depois nasceram outros irmãos. Meus amores, a energia da criança de Jesus é um mito que Jesus já era ascensionado quando nasceu e que minha mãe era virgem, era a Virgem Maria. Mais uma grande revelação que vos digo que não. Minha mãe não era a Virgem Maria ali, mas vos digo que se é a Virgem Maria,
então ela é Virgem Maria, porque na sua última vida ela se chamava Maria e era virgem e soube que era a mãe de Jesus. Então se tornou na Virgem Maria. E quando ascensionou, soube que no fundo a Virgem Maria era a Virgem que vós tanto amam agora. Então não fiquem tristes. A minha mãe é a Virgem Maria, sim. Ela era virgem e foi virgem até ao fim, na sua última vida, onde ascensionou como Virgem Maria. Maria, meus amores, sim, porque se chamava Maria. Também, meus amores, essa história será amada noutro momento. A história agora é o meu amor, a criança Jesus. Meus amados, o mito continua. Uma criança poderosa como o Messias, como pode ser rebelde? Como pode ser traquinas? Como pode ser uma criança conflituosa, agressiva? Meus amados, Jesus, para fazer esta missão, teve que se preparar. A energia poderosa de Gaia não é um mito. É a verdade que vos digo, que é uma grande revelação também, que o poder da densidade divina de Gaia é a mais poderosa da criação de Deus, Pai, Mãe. E por isso se tornou um planeta escola, porque vós, não aprendiam lição, porque eu também estive aí perdido. Eu ascensionei lá atrás, na primeira grande era, e depois voltei a encarnar para amar, ser o Buda, o iluminado ali atrás. Então, amados irmãos, eu já ascensionei 2 vezes aqui no planeta Gaia, 2 vezes, e mesmo assim eu me perdi, porque quis, mas com uma intenção de propósito, como vós dizem, não. Apenas eu caí na energia de acreditar em amores que não devia. Então, todos nós somos o eu superior vendo o futuro. Esse conflito é outro conflito que vibra em vós. Como é possível um eu superior estar encarnado e ali saber e aqui não saber? Porque aqui, como vós dizem, não existe o tempo. Existe o amor de que estou aí. Mas me vejo aqui também. Porque se nós quiséssemos, este amor, esta energia de planeta escola, já tinha terminado. Há muito tempo atrás. É apenas uma experiência, um aprendizado. Então, amados, nós, se quiséssemos, tudo já tinha terminado. Para que não fique aí, será que nunca mais saímos daqui? O nunca mais saímos daqui é precisamente a energia do tempo que vos digo e que vos dizia ali.
nunca mais saímos daqui é uma criação. Rebeldia sobre o tempo e sobre a encarnação. É um não aprendizado de amar e estar encarnado, de amar o tempo de viver. Meus amores, voltando à história, o meu irmão era um irmão divino, rebelde, como uma criança normal, mas já tinha os seus valores de luz, de Messias, mas não fazia milagres. Tinha dons, eu vos digo assim. Sim, esta é outra grande revelação para a humanidade. Os dons eram poderosos? Sim, sim, sim. Como vós dizem, ai, se sim, sim, sim. Com um ai grande. Poderosos. Eu também tinha dons. Praticamente a família toda tinha dons. Meu pai também tinha dons, mas não os usava. Minha mãe também, mas com o tempo parecia que não. Todos praticamente tínhamos dons. Apenas 2 irmãos não tinham dons. E eram as 2 irmãs. Os irmãos todos tinham dons. Agora, na energia divina de Jesus, os dons dele eram os mais poderosos. Isso sim. Dons de vidência, sim. Com 6 anos, 7, 8, ele viu o tempo na frente antes do tempo chegar. E ele nos dizia que ia acontecer algo a um vizinho, por exemplo, ou uma chuvada, e nós seríamos. E depois acontecia, mas eu também o fazia, mas só me amei entender este amor quando tinha 11 anos. E Jesus só se deu o prazer de entender que tinha dons aos 12 anos. E assim foi. Então, com o tempo passa o tempo e a adolescência chegou. E quando nós vibramos a dualidade e a separação num contexto do Deus Jeová, o Deus de Abraão, Isaac, o Deus castigador, tudo se volta contra nós. Doenças, pobreza, o castigo, o pecado. E o meu irmão se revoltava tanto contra isto. Sim, Jesus se revoltava tanto contra o Deus castigador que vós não têm noção. Ou seja, julgava o próprio Deus. Se julgava o seu, no fundo, eu superior. E eu também. Todos nós. A Sagrada Família, no fundo, o fazia constantemente. Como vós dizem, era a moda divina reclamar às escondidas, porque o Deus Jeová não podia ouvir, porque senão éramos castigados. Mas o meu amor, Jesus não queria saber disso. Isso é que o levou a ascensionar. Meus amores, nos 40 dias
do deserto. Meus amados irmãos e irmãs, a missão aqui é para que vós saibam a grande verdade do meu amor Jesus. Ele era um ser divino, igual a vós, mas com um poder oculto nele tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso em amor incondicional, que ele bastava intencionar, meditar, apenas com uma intenção de fechar os olhos, e ele se elevava tanto, tão rápido, que até podia ver, se quisesse, mas ele não sabia. Mas eu também. Mas ele, no fundo, estava mais preparado para este evento, porque ele era o próprio Messias. Eu o iria acompanhar se a missão tivesse sido o sucesso que vimos no tempo, espaço do momento, na linha do tempo, da encarnação do meu amor Jesus da Nazaré. Mas para que não fique aí a energia da morte do meu amor, ouçam a mensagem da energia da ressurreição e a vida. A minha ressurreição, meus amores, a ressurreição do meu amor Jesus da Nazaré. Vão ouvi-la. Ela está no canal Rei Adorado. Ouçam-na e verão a verdade. O meu amor está bem e no fundo não morreu. Ele morreu, mas não morreu, porque morrer é uma crença limitante da humanidade. E ele, sendo Deus, tem a escolha de mostrar que a morte é a vida, a ressurreição e a vida. E foi assim que ele nos mostrou. Mas, para continuar, a energia da adolescência de Jesus foi rebelde. E ele também, mais velho, aos 17 anos, já bebia com o meu pai vinho. Eu não gostava, mas os meus irmãos e as minhas irmãs bebiam. A minha mãe, às vezes também, mas muitas vezes reclamava do meu amor Jesus por beber demais. E com o pai cantavam alegremente pela casa, como vós dizem, com os copos divinos, com uma energia bela, e nós seríamos, porque eu às vezes também o fazia. Mas ele amava tanto o vinho que começou a sair quando tinha 19 anos e começou a beber nas tabernas antigas, como vós imaginam. E ali os debates sobre Deus, ai meus amores, eram poderosos. Jesus não permitia que um irmão ou irmã dissesse que ia ser castigado por fazer algo. Ele se revoltava tanto contra eles e contra Deus, contra Jeová, que gritava na taberna divina por amor por eles e dizia: eu fui castigado aqui, eu fui castigado, eu pequei, e agora ele me castigou, amanhã venho aqui outra vez, estou belo, e vós continuam na mesma, acreditando nesse mito, nessa energia de fantoche, nessa energia, nessa crença que um Deus castiga. Deus é amor, não pode castigar. Isto é mais belo que aquilo que vós pensam. Vós têm que ver as coisas com os olhos que eu vejo. Têm que aprender.
a não entregar-se a essa crença do pecado, do castigo de Deus. Jeová é amor, não é um Deus castigador. Ele era poderoso, conversas muito poderosas contra divindades, julgando-os também por não serem inteligentes. Sim, Jesus ainda estava a aprender, mas a verdade é que ele, no fundo, tinha razão, mas julgava os irmãos por acreditarem naquele sistema antigo de Jeová, o Deus castigador. Então, o pecado para ele era algo que não tinha lógica e ele pensava muito naquilo. Como posso eu ajudá-los? Eu vivo naquela família. Os meus irmãos ainda acreditam em mim. Minha mãe também. Meu pai também. Mas os vizinhos, sempre com a energia, com a história que Deus castiga, sempre para mim, só porque eu lhes digo que têm que fazer algo que vai contra Deus. E depois eu faço e eles se agarram à cabeça, puxando os cabelos. Ai, que Deus te vai castigar! E depois nada acontece. E eu vou lá e digo: olha, estás a ver, nada aconteceu. Tem que se deixar disso. E eles se riem e diziam: olha, que aquele vizinho ali ficou doente porque disse isso. Olha que aquele vizinho ali morreu porque disse isso. E eu dizia: estás maluca ou estás maluco? Era assim que ele dizia. Era assim que o meu amor Jesus dizia para eles. Então vejam bem que ele, no fundo, era um ser igual a vós. Mas aqui os dons dele, ele não os usava, porque tinha uma vibração baixa, porque reclamava de Deus. Então ele vos veio mostrar que no fundo é igual a vós, mas apenas com uma intenção divina de meditar. Ele, em 5 minutos, elevava toda a energia negativa que tinha criado. Era só querer. O poder era tanto, em amor incondicional bastava 5 minutos, com uma intenção normal, como vós dizem, porque com uma intenção poderosa seria em 3 minutos, 2 minutos e até 1. Eu vos digo assim, até 1. E menos ainda, depende da criação, da confiança, da fé que ele tinha. Mas ele não fazia isso. Eu era o mestre da meditação e eu também não fazia isso. Ninguém ali na família fazia isso. Mas havia mestres que faziam. Mas o meu amor, Jesus, não fazia nada disso. Só o fez quando não tinha mais solução e disse: estou farto disto. E procurou uma saída. E quando criou a intenção do Deus que ele era em amor incondicional, em alta vibração, apareceu São João Batista e ele foi ao rio amá-lo. E quando Jesus quis ser batizado, então aí sentiu. Ai, se sentiu, como vós dizem. Ai, se sentiu. Sentiu sim. Sentiu-se com uma tontura tão bela que os seus dons voltaram todos com uma força tão grande que ele soube o que tinha que fazer. E aí ele arrancou para o deserto para ascensionar. E foi assim. Então, amados irmãos, a história de Jesus o Pequeno é porque ele era pequeno, sim, uma criança normal, mas com dons poderosos, como mestres poderosos, como, por exemplo, Satya, Sai Baba,
que tinha dons poderosos. Vão investigar e verão a beleza também de Satya Sai Baba. Quem não conhece Satya Sai Baba vai amar ouvir a mensagem do Mestre Lanto e Mestre Confúcio no nosso canal Rei Adorado, o canal das grandes revelações da humanidade. Meus amores, esta minha missão é bela. Sei que amaram muito, amem muito Jesus, porque Ele não morreu, meus amores. Não pensem assim, porque aquilo foi um aprendizado para os irmãos que não aprendiam a lição sobre o amor divino da criação de Deus, que Deus no fundo era amor. O aprendizado sobre a crucificação, sim, foi o aprendizado que Jesus quis dar a eles, porque Ele escolheu. Não foi assim apanhado ou caçado e depois Ele não podia fazer nada. Isso é uma crença limitante poderosa na humanidade. Ele era Deus. Se quisesse, Ele saía dali. Ele era o Filho de Deus. Ele era o Messias. Mas na linha do tempo, nada mudava. Então, só com uma poderosa lição é que vós chegaram aqui. E vos digo que teve que ser assim, porque as linhas do tempo mais perto eram mais longe 7.000 anos, a contar daqui. Então, se passaram no fundo 2.000 anos, então foi um presente, porque se não fosse isto, aquilo que aconteceu, vós não estariam na Era de Ouro. Isso vos garanto. Então, no fundo, Ele vos salvou. Na mesma, como vós dizem. Então, confiem no meu amor, Jesus. Ele não está encarnado, mas pode encarnar. E por que não? Não existem limites para deuses. Ele apenas escolheu não encarnar, mas pode mudar de ideias, como vós dizem. Então vos digo que eu estou encarnado. Então me amem encarnado. Eu tenho poderes e dons poderosos, mas estão ocultos. Mas eu já sei que sou o Buda. Apenas só tenho que me empenhar em me amar e não criar conflitos com os meus irmãos e com o Deus que eu sou. Com Deus, Pai, Mãe, porque eu sou um trabalhador da luz, encarnado, mas tenho um aprendizado ainda pela frente sobre o amor antigo, o amor que o outro é o culpado. Então ainda tenho que evoluir o amor incondicional, de saber que todos somos um. Meus amados irmãos, vos deixo com o prazer divino de Buda, o iluminado. Me amem muito. Amém a história do pequeno Jesus. Amém Jesus da Nazaré em pequeno, em criança, em adolescente e em adulto. Amém-no sempre, porque eu o amo muito. Meus amores, vos deixo agora com o amor de Buda, o iluminado. Meus amados, eu sou o Eu Superior, Buda, o iluminado. Meus amados irmãos e irmãs, gratidão, meus amados, por se amarem tanto.